Olá pessoal, saudações a todos e vamos aqui nessa luta tentando não ser a luz para ninguém, porque isso não é nosso objetivo. Acho que nem Jesus Cristo conseguiu alcançar todo mundo da forma que deveria ser, mas nós vamos tentando, dentro da medida do possível, trazer um pouquinho de esclarecimento e um pouco daquilo que nós vemos e sabemos que é verdade e que infelizmente as pessoas muitas vezes fingem não ver ou simplesmente ignoram pela questão da falta de conhecimento. E nós estamos chegando a quase 109 mil mortes por causa da Covid e nós estamos vendo aí o governo ainda brincando com a saúde e com a vida da população brasileira. E quando eu digo brincando, porque infelizmente investe pouco, não tem planejamento, é algo completamente descoordenado. Nós estamos já há 5 meses, a caminho de 6, em plena pandemia e não tem uma postura oficial, a não ser a de campanha política, pensando em 2022, tanto do governo federal quanto do Ministério da Saúde. Tanto é que nós estamos até hoje sem ministro da Saúde. No local do ministro da Saúde, nós temos simplesmente um gerente logístico e que em momento nenhum comenta as mortes provenientes do coronavírus por inoperância, ineficiência, incapacidade política do governo. A questão não é só financeira, é política, é uma política genocida. Eu vou continuar batendo nessa tecla aos seus defensores que não têm argumento para defender mais esse governo, mas que tenta tapar o sol com a peneira, faz de conta que vive no país de Alice, que nós temos o melhor governo do planeta Terra. O mundo inteiro está errado e somente esse desgoverno que foi instalado no Brasil está certo. E quando eu digo que o governo faz campanha pensando já em 2022, vou citar alguns pontos, e não sou eu que estou dizendo, qualquer pessoa inteligente consegue pensar sozinho e vai entender isso. Primeiro ponto, dificultando o acesso do auxílio emergencial, que muita gente acha que o dinheiro vem do presidente da República. Não é. Isso é um decreto aprovado pelo Congresso Nacional, é evidente que o presidente sancionou, chamado PEC de guerra, onde foi destinado 512 bilhões de reais para o enfrentamento da pandemia, que depois eu vou explicar como é que esse dinheiro está sendo distribuído e aonde está sendo empregado. Mas que o governo destinou as ações apenas à Caixa Econômica Federal para poder fazer filas quilométricas, como nós temos visto e a mídia como um todo tem mostrado. E isso é simplesmente ignorar o sofrimento da população, é brincar com o sofrimento da população e fazer ao mesmo tempo campanha política pensando em 2022. Tanto que, graças ao auxílio emergencial, que muita gente acha que é uma benéfica do governo federal e que não é, são nossos impostos sendo redistribuídos, porque nós iremos pagar sim essa conta a muito longo prazo, porque isso não vai sair de graça. O aumento da popularidade do presidente, principalmente nas regiões norte e nordeste, graças ao auxílio emergencial, que muita gente acha que é ele que está dando, aumentou significativamente. E ele está pegando esse embalo para começar a fazer campanha desde já. E as pessoas não estão percebendo. Tanto é que ele já começou a visitar e inaugurar algumas obras no Nordeste, inclusive obras que foram começadas nos governos anteriores e que ele disse que é obra do governo dele. Mas, para quem gosta de mentira, para um país que foi forjado na mentira e para uma população educacionalmente, politicamente ignorante, isso é verdade. Então, a gente não vai discutir com ideologia política porque é igual a gosto. Cada um tem a sua. E os neopentecostais
que onde estão aí as principais ditas igrejas que comungam e trabalham nessa linha, tem reforçado ainda esse discurso a favor do presidente, um discurso midiático, um discurso onde está tentando o tempo todo ludibriar a população, enganar e tentando fazer com que as pessoas acreditem em conto de fada. Infelizmente não é. Para vocês terem ideia, 10% da população brasileira que vive abaixo da linha de pobreza depende desse auxílio emergencial nesse momento de pandemia. Ou seja, são mais de 21 milhões de pessoas. E quando acabar esse auxílio, essas pessoas vão viver de quê? Já que o Brasil está nessa completa instabilidade social e econômica e política. Porque nós temos um tripé de desgraças no nosso país. Essa é a realidade. E assim, a pandemia só simplesmente está reforçando essas desigualdades, esses abismos sociais, e que muita gente está fazendo de conta que não existe. Tem gente negando aí as quase 109 mil mortes, principalmente os defensores do presidente. Eu já ouvi de alguns e já assisti alguns vídeos onde eles alegam que cada prefeitura e cada governo estadual recebe 19 mil reais para dizer que a pessoa morreu de Covid. Olha o tipo de absurdo que nós estamos vivenciando nesse país. Já não basta um presidente incompetente, um pulha, um ignorante. Nós temos de também conviver com a população literalmente conduzida igual a gado, cegos. E essa é a realidade que vamos continuar vivendo durante muito tempo. Ainda tem assim as emissoras que defendem o presidente, que rasgam sedas e que tentam o tempo todo maquiar as informações para dar credibilidade a uma gestão que é uma gestão genocida. Pois, em relação às mortes, nós só estamos atrás dos Estados Unidos. Isso é uma vergonha. São quase 109 mil brasileiros, que desses daí poderíamos ter muitos cientistas, muitos professores, muitos médicos, sem contar os médicos que morreram, que não foram poucos, foram vários, graças à ineficiência, à incompetência, à ingerência do governo. E a gente só tem visto a pobreza cada vez mais aumentando no nosso país. E os abismos, eles são latentes. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, pois os abismos sociais, cada dia que passa, eles se acirram, eles se apresentam com mais força, e onde os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Porque, na verdade, é isso que o capital pensa, é isso que o capital propaga. É a riqueza na mão de poucas famílias, de poucas pessoas. Tanto é que nós temos menos de 1.000 famílias que detêm aproximadamente 90% de toda a riqueza produzida no país. No manifesto organizado internacionalmente, onde pedia que houvesse uma taxação dessas grandes fortunas e onde milionários e bilionários do mundo inteiro assinaram, dos 1.200 milionários e bilionários brasileiros, nenhum assinou. Então, para você ver quantas essas pessoas se preocupam realmente com o bem-estar social, quanto essas pessoas se preocupam com saúde e com educação. Porque a proposta é justamente taxar essas grandes fortunas e esse dinheiro ser revertido para a saúde e educação. Aqui no Brasil, dos 1.200 que foram consultados, nenhum assinou. E aí fica com um discurso hipócrita, falso moralista, nas redes sociais, defendendo esse desgoverno e tentando fazer mídia para enganar a população. Mas como nós temos uma educação bancária, uma educação que é doutrinária, que não permite que você pense, que você discuta, então você termina por muitas vezes também com o reforço da mídia comercial, achando que essas pessoas realmente estão preocupadas com a população. Não estão.
Tanto é que nós temos hoje um nível de desemprego maior do que o de emprego, e principalmente nos bairros periféricos e favelas. É onde, nesse exato momento, por falta de conhecimento, por falta de infraestrutura, a Covid está matando muito. Porque a última pesquisa feita pela Fiocruz, a quantidade de pessoas pobres, periféricas e negras que morreram é muito superior aos considerados ricos. E, infelizmente, isso, em momento nenhum, teve uma preocupação do governo para tentar minimizar essas mortes. Tanto é que foi investido na saúde, no combate à pandemia, muito menos do que o Congresso orçou como orçamento de guerra para essa situação. E a gente não tem no Brasil, além de não ter presidente, não temos ministros de saúde. O ministro da Fazenda é simplesmente um liberal que quer vender, quer doar o Estado brasileiro para a iniciativa privada. Inclusive, o banco ao qual ele é dono, ele quer comprar o Banco do Brasil, quer vender. Ele já propôs vender Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. E o Guedes é conhecido no Chile como o Senhor da Morte. E algo que Guedes vai deixar junto com Bolsonaro para o país vai ser pobreza, vai ser o aumento dos abismos sociais, vai ser o Estado mínimo. Tanto é que o projeto é justamente privatizar 14 estatais brasileiras. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio governo que está dizendo isso. Além do mais, a dita reforma tributária que o Guedes propõe, ele pretende taxar livros, ou seja, para fazer com que a população fique mais ignorante, porque no Brasil se lê uma média de 2,5 livros por ano. Ele quer dificultar mais ainda o acesso a essas informações, dificultar mais ainda o acesso à cultura, dificultar mais ainda o acesso ao conhecimento. Isso é típico de um governo neoliberal. Para qualquer pessoa que tem um pouquinho de esclarecimento, que gosta de ler, vai entender isso. Porque se nós já temos uma educação de péssima qualidade, uma educação pública onde, infelizmente, são poucos os frutos que tem dado, mas esses frutos ainda para nós que trabalhamos na área de educação, uma boia de salvação, porque a gente pode utilizar como referência para tentar incentivar os demais a seguir o mesmo caminho, já que a gente sabe que as conquistas com a educação ela vem a médio e longo prazo e, infelizmente, fome não espera. Então, no Brasil, se brinca com a fome, se brinca com a vida. E eu costumo dizer que por que não se diminui as desigualdades sociais no Brasil? Porque isso gera riqueza para poucos. É igual a seca no Nordeste. Não se acaba ou se não se diminui a seca no Nordeste porque gera riqueza para alguns. Que diga aí os coronéis que se mantiveram no poder durante 20, 30 anos e colocando filhas e filhos, e irmãos e sobrinhos nos estados do Nordeste. E eu estou falando todos praticamente, sem exceção. Então, quanto mais ignorante a população, mais fácil eu posso controlar. Eu posso controlar essa população com pão em circo, com fake news, com uma mídia comprada, com uma mídia altamente suscetível a o que diz o governo de acordo ao que ele paga para a vinculação nessa mídia. E esse governo que está aí não é diferente. Então, imagina só, nós vamos taxar ou sobretaxar os livros em 22%, o que vai aumentar ainda o custo dos livros, ou seja, muitas livrarias irão fechar. Aí a população mais pobre vai ter condições de comprar livro, e aí o Guedes diz assim, não, nós vamos doar livros para a população carente. É mesmo? E por que nas escolas públicas até hoje faltam livros? É uma pergunta que não quer calar. Mas para os defensores desse desgoverno, que não entendem nada de política, mas que acham que são PhDs em política,
Nós temos o melhor governo do mundo. Está todo mundo contra o presidente porque ele é honesto. Honesto não sei aonde. Porque os filhos são envolvidos em rachadinha, em milícia, ele também. E agora ele é Bolsonaro, paz e amor porque Queiroz foi preso. E infelizmente boa parte da justiça é comprada, é vendida, porque Queiroz é uma pessoa que está com problemas de saúde e precisa ficar em casa para a mulher dele cuidar. Aquela mesma mulher que estava foragida e que o presidente do STJ deu a ela o direito de ficar em casa com prisão domiciliar. Aí você vê que a justiça brasileira ela tem dois pesos e uma medida. Para Queiroz, que é amigo do presidente, prisão domiciliar. Mas para o cara que está devendo uma pensão alimentícia, que está desempregado, cadeia até ele pagar o que deve. Independente se ele vai pegar ou não o coronavírus, se ele vai ou não morrer dentro da cadeia. Então nós vemos aí quanto espúria também é a nossa justiça. É evidente que quando tem pessoas sérias, que trabalham com dignidade e com respeito ao que diz as leis, mas a maioria, infelizmente, não. Então essa é a realidade do Brasil. Estamos dentro de um abismo e vamos cair mais ainda. Vamos cair por ignorância, vamos cair por ingerência, vamos cair por falta de políticas, principalmente um projeto de país pós-pandemia, porque só vender estatais não vai resolver as questões latentes que nosso país enfrenta, que nossa população enfrenta, nem vai diminuir as desigualdades. Isso é conversa de neoliberal, isso é conversa de governo de Estado mínimo, onde quer iludir e quer massacrar cada vez mais a população brasileira.